sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E o final de semana chegou e vamos ter mais um evento importantíssimo e que tem a ver com a nossa fala acerca da mediunidade, acerca do fazer mediúnico, acerca das consequências mediúnicas. O Leon Denis vai apresentar o 32º Encontro Espírita sobre mediunidade. E a gente sempre fala da questão da bagagem, da questão do entendimento, da questão do nosso entrosamento enquanto espíritos imortais nesse fazer mediúnico. Então, meus amigos, nós vamos trazer a nossa querida amiga, irmã Márcia Cordeiro, para falar um pouquinho a vocês das saudações iniciais. Bem-vinda, amiga Márcia. Oi, Deus. Obrigada por essa oportunidade de divulgação do 30º Encontro Espírita sobre Mediunidade do Centro Espírita Leon Denis, Rio de Janeiro. Nossa, 1994, a gente ainda se lembra do primeiro encontro espírita sobre mediunidade. Estudamos a mediunidade psicográfica, precisamos estudar diversos vultos do exercício da mediunidade psicográfica, médiuns lá desde o século XIX, depois médiuns até os nossos dias, não só a sua produção, mas também o resultado da influência da ação do médium no meio em que se encontrava. Foi um deslumbramento. Olhar a mediunidade, a história da mediunidade, a história de médiuns e observar como esse meio que a misericórdia divina determinou desde o século XIX para fazer avançar a humanidade terrena na direção de mundos de regeneração, quanto benefício a sua época e até os nossos dias, não é? Com a preservação dos registros dessas mensagens. Pois é, amigos, todo encontro tem um patrono, né? Todo encontro tem um patrono, tem uma figura que serve como referência, né? É claro que o encontro espírita tem Kardec, mas como Kardec patrocinaria a todos, né? Cada encontro da casa vai tendo um patrono. E o patrono querido deste encontro é o nosso irmão, amigo Ernesto Bozano. E aí quem vai falar um pouquinho sobre Ernesto Bozano é a nossa querida também irmã e amiga Lúcia Ventura. Lucinha, fale um pouquinho sobre o nosso patrono e seja muito bem-vinda às ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Oi, Deusa. Falar um pouco sobre o patrono do nosso encontro, né? O patrono é Ernesto Bozano. Ele nasceu em Gênova, na Itália, em 9 de janeiro de 1862 e desencarnou em 24 de junho de 1943, também na Itália. Ele desde cedo demonstrou muito interesse pela educação, pelos estudos, né? Com 4 anos ele já estava querendo ler um livro da história de Gênova. Apesar desse interesse todo pelo estudo, o pai não deixou que ele avançasse muito na questão acadêmica. Só que ele, por conta própria, né, autodidata, ele começou a estudar. Então ele estudou filosofia, psicologia, a parapsicologia, que tem a ver com a mediunidade também, né? A astronomia, a paleontologia e as ciências naturais que já estavam se desenvolvendo na época, bastante, diga-se de passagem, biologia, química, física, essa parte toda.
Só que como ele gostava muito de filosofia, na verdade ele acabou enveredando muito pela filosofia materialista. E ele considerava assim um absurdo que pessoas que tivessem um mínimo de estudo, de educação, acreditarem em vida após a morte. E até nas manifestações mediúnicas, obviamente, né? Quem não acredita na vida após a morte não pode acreditar nas manifestações. Então ele achava tudo isso um absurdo. Mas como ele era estudioso, ele assinava muitas revistas, muitos jornais, inclusive revistas de psicologia, ele começou a ler muita coisa relacionada aos fenômenos mediúnicos, porque as revistas de psicologia na época falavam sobre fenômenos mediúnicos, mas na maioria das vezes tentando dar explicações materialistas, principalmente associando determinados fenômenos às alucinações. Então, ele, numa dessas revistas de psicologia, ele leu um artigo falando sobre a aparição de fantasmas telepáticos, né? Na verdade, o que a gente no encontro vai chamar das aparições de vivos, e ele não gostou da explicação. Ele achou que a explicação que foi dada lá na revista era uma explicação ineficiente. E aí ele resolve começar a estudar os fenômenos mediúnicos, né? Só que ele era muito, assim, metódico. Ele tinha um método de pesquisa de trabalho muito eficiente, porque ele foi catalogando os fenômenos pelas categorias. Então, depois ele vai publicar livros e monografias inteiros sobre um tipo de fenômeno, como nós estamos estudando esse ano, né? Bicorporiedade. Ele fez o livro Fenômeno de Bilocação. Transfiguração. Ele fez os impressionantes casos de transfiguração. Há uns anos atrás, nós estudamos o livro, a monografia dele, sobre os fenômenos de transporte, fenômenos de premonição. Então, ele tem, assim, livros muito específicos em relação a alguns temas. E, na verdade, ele começa estudando para ver o que havia de realidade, de verdade naquelas revistas, né, naqueles artigos de revistas, só que aí acaba se convencendo da realidade dos fenômenos. Ele passa a ser espiritualista, espírita. Ele funda, inclusive, o Círculo Científico de Minerva. Durante 4 anos, ele produziu, junto com um grupo de médiuns, muitos fenômenos mediúnicos, inclusive utilizando a médium Eusápia Paladino. Então, esse é o nosso patrono, um homem que, com 30 anos, 30 anos aproximados, começa a pesquisar os fenômenos mediúnicos e vai desencarnar já com 80 anos, mais ou menos, sendo um espírita defensor das explicações das teorias espíritas, defendendo a doutrina espírita nos jornais, nas revistas, fazendo discursos, uma pessoa muito atuante na Itália, defendendo a doutrina espírita e os fenômenos espíritas. Esse é o nosso patrono. E agora aqui estamos, em 2025, estudando da segunda parte de O Livro dos Médiuns, o capítulo sobre a bicorporiedade e a transfiguração. Quanto tempo, quanto aprendizado, quantos ensinamentos, especialmente desde que em 2014 a direção espiritual do Centro Espírita Leon Denis determinou que nós começássemos o estudo sistemático de O Livro dos Médiuns, um capítulo a cada ano. E isso depois de um período longo, né, de 1994 até 2013, estudando temas diversos sobre mediunidade, sobre a orientação desses espíritos generosos
que conduzem a casa e também conduzem o corpo mediúnico do Centro Espírita Leon Denis. Quantos temas no pensamento de Leon Denis, no pensamento de André Luiz. E esse ano estudando mediunidade do ponto de vista de fenômenos que são caracterizados pelo fato de ocorrerem com as almas, com espíritos que estamos encarnados no mundo corpóreo. Ou seja, estamos sendo convidados a compreender, com o auxílio da doutrina espírita, do Livro dos Médiuns, muita coisa sobre o perispírito dos vivos. Nós que estamos acostumados a estudar mediunidade do ponto de vista dos defuntos. A possibilidade de compreendermos fatos ocorridos e que estão registrados em livros de diversas religiões, não é? Santo Afonso de Ligório, Santo Antônio de Pádua, aqueles religiosos que, quando encarnados, foram vistos ao mesmo tempo em 2 lugares e tiveram num desses lugares uma ação muito específica, um defendendo o próprio pai ameaçado de morte e por conta disso foram canonizados. Então olhar mediunidade, olhar perispírito, aprender com Allan Kardec que o perispírito dos vivos, o perispírito das almas, tem as mesmas possibilidades de realização de fenômenos que o perispírito do desencarnado, dos defuntos, certamente não é pouca coisa que o estudo desse capítulo de O Livro dos Médiuns traz para nós. E a transfiguração, então, aquele fenômeno no qual o rosto do encarnado se transforma, ou às custas da sua própria ação, mas mais frequentemente da intervenção de um defunto. E a preciosidade de resgatarmos no estudo das obras do patrono do encontro, professor Ernesto Bozano, as suas obras Fenômenos de Bilocação, Desdobramento e a sua monografia Impressionantes Casos de Transfiguração, quantos registros minuciosos, como era o hábito de professor Bozano ao documentar esses fatos, e depois quanto ele nos ensina para podermos analisar e chegarmos à constatação de que, na verdade, o que somos é espíritos. E é assim, meus queridos, mediunidade fala também de emoção. A gente muitas vezes se perde um pouco achando que a mediunidade é só o mecanismo, é só a técnica, mas a lei de Deus, sendo a única para a nossa felicidade, a única verdadeira, como está lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, para haver vida é necessário haver emoção, é necessário haver entendimento, é necessário haver utilidade. E nós, assim, deixamos que a nossa irmã Márcia, né, que vem desde o primeiro encontro, e como a gente falou, né, dos primeiros encontros, tivemos a oportunidade de participar dessa construção coletiva. Porque é isso, meus amigos, o encontro espírita é uma construção coletiva. E ao longo desse tempo, a gente aprendeu muito. Não é só aprender em termos da teoria, é aprender em termos da consciência que vai se formando, né? Em termos do gostar da mediunidade, do interesse da mediunidade, saindo daquela forma mágica, daquela forma, daquele ciclo vicioso, eu estou dando para receber, eu estou trabalhando para não ficar doente, ou não ficar perturbado, ou para que a minha família seja beneficiada nisso, naquilo.
a gente vai entendendo de uma forma mais profunda em termos do que vai ficando armazenado no íntimo de cada um de nós. No momento em que essa consciência vai sendo formada e eu vou tendo material, mas é material interno, não é aquele material para exportação. Eu vou construindo na minha própria alma recursos para dar resposta aos desafios da vida. Esses desafios que com certeza chegam para todos nós, não é? E vão chegando para todos nós. Então agora a gente vai pedir, né, dando boas-vindas ao querido amigo, irmão Edson Damião, que ele vai falar um pouquinho dessa estrutura do nosso encontro, do 32º Encontro Espírita sobre Mediunidade. Oi, Deusa. Eu sou o Edson Damião, sou um dos estudantes e colaboradores do 32º Encontro Espírita sobre Mediunidade, que acontecerá aqui no CELD, no Rio de Janeiro, né? Então a gente vai aproveitar esse momento da rádio para fazer esse convite. O encontro, a estrutura do encontro está da seguinte forma. Início, a abertura do encontro às 8h30 aqui no CELD do Rio de Janeiro, no bairro de Bento Ribeiro. O início será às 8h30, a abertura é feita pela direção da casa e a coordenação geral do encontro de mediunidade. De início, como todos os trabalhos espirituais da casa, teremos uma leitura, prece, apresentação do tema, né? Bicorporeidade e Transfiguração, que é o tema do Livro dos Médiuns. Teremos também um vídeo de sensibilização inicial e é importante a gente partilhar com os amigos que estão sendo convidados a vir aqui ao encontro presencial, porque o estudo será distribuído em 3 temas. Tema 1, revisitando os capítulos anteriores. Tema 2, bicorporeidade e transfiguração. O que é isso? O tema 3 é o aproveitamento da contribuição do Livro dos Médiuns, né? O tema 3 tem o seguinte título: não obstante raros, os aprendizados são muitos. A faixa de idade que o encontro abraça. Todas as idades, bebês, crianças, jovens, adultos, terceira idade. A equipe da casa, né, tanto a direção da casa, os trabalhadores do encontro espírita sobre mediunidade, estamos muito alegres em partilhar o estudo de praticamente um ano de aprofundamento no capítulo, né, nos capítulos de O Livro dos Médiuns, e também na literatura de apoio, que é o nosso patrono, que foi fundamental a gente também buscar elementos, buscar informações, buscar conhecimentos na literatura de Ernesto Bozano, de Gabriel Delane, para que a gente ficasse bastante afinado com o que Kardec aponta para nós sobre a bicorporeidade e a transfiguração. Todos estão convidados. Contamos com todos no dia 22 de junho, às 8h30, no CELD Rio de Janeiro, no bairro de Bento Ribeiro. Grande abraço. É assim, amigos, irmãos, a vida vai nos dando espaço de oportunidades. Dia de domingo, primeiro dia útil, né, da semana, que na verdade não é o primeiro dia útil para muita gente, às vezes é o primeiro dia inútil, né? É o primeiro dia da semana, mas é o dia, estou brincando, reservado ao descanso, reservado à família. Mas nós, espíritas, estamos assim aprendendo, né, a ressignificar o que é o descanso. A gente está aprendendo a mudança de atividade, a seleção de atividades, né? A sairmos daquilo que é chamado o comportamento de manada, porque todo mundo faz, eu vou ter que fazer. E aí vem o convite para estarmos na casa espírita. Pessoalmente,
nós acompanhamos o cuidado que a casa tem, que a equipe tem com a evangelização. Por que a gente fala da evangelização? Porque a gente sabe que é um dia em que a família está junto. E a família estando junto, não há creches, né, para as crianças, para os bebezinhos, nem a escola para as crianças e jovens. E muitas vezes isso se torna um embaraço, porque alguém sai, seja lá a mãe, o pai, o responsável, e como ficam as crianças? E muitas vezes afastando-nos uma manhã toda que, dependendo da localização nossa, se estende às vezes até pelo meado da tarde para chegarmos ali. Então, queridos, a gente tem, e eu falo muito isso, o trabalho de evangelização, que não é tomar conta, que não é entreter com qualquer coisa, não é isso. É trabalhar o tema adequado, e é muito difícil isso, né? Para a criança, para o bebê, para o jovem. Isso é difícil. Os professores de didática, de prática de ensino, falam que quanto menor é o educando, maior vai ter que ser o conhecimento, a habilidade do educador. Porque, na verdade, falar para o adulto, você tem um retorno, você pode corrigir, é só você estar seguro na fundamentação do conteúdo. Agora, quando você fala para bebezinho, tem a adaptação para a criança, para o jovem, então, que se tornou um público muito exigente, é assim. Então vamos pensar assim, nós no domingo, nesse domingo agora, teremos a partir de 8h30 até 1h da tarde o encontro sobre mediunidade. Como a gente pode se organizar? Desde sábado, hoje é quinta-feira, né? Desde sábado, eu já posso começar a organizar o meu almoço, organizar de repente até o meu lanche, organizar a minha vida. Mas se eu quiser levar, e esse é o nosso objetivo, sabe? Levar o meu bebê, a minha criança, o meu jovem, vai ser muito bom. Porque com certeza a gente vai poder sair do encontro conversando, trocando com eles o tema, porque eles vão ver o tema também, com toda a adaptação. E olha que muitas vezes a gente tem esse retorno em outros encontros, né? Principalmente no Livro dos Espíritos. O jovem, ele aprofunda tanto que ele acaba até embaraçando o adulto para uma outra questão. Por quê? É sinal que ele foi trabalhado. Então vamos levar a nossa criança, vamos levar o nosso jovem, o nosso bebê para esse momento, porque nenhum de nós sabe qual é o planejamento reencarnatório deles. Ele terá atividade mediúnica, ele passará por desafios em que só a convicção da imortalidade poderá sustentá-lo. E o que eu, como responsável espírita, ofereci a esse espírito para que ele tivesse alicerces para sair vitorioso? Então, amigos, vamos nessa situação? Nesse grande convite? E se quiserem, podem almoçar no CELD, que sempre tem um almoço em família, né? É o almoço fora, é muito bom. Podem levar o almoço para casa também. Então tem muitas opções para que não haja embaraços na nossa participação. Domingo, 22 de junho, de 8h30 até as 13 horas, nos encontraremos no Centro Espírita Leon Denis, Rua Abílio dos Santos, 137, Pedro Ribeiro. E aqueles que estiverem distantes, através do canal do YouTube, TV CELD e canais parceiros. Muita paz, amigos! Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.